Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Nós queremos agora, já nesse início do nosso encontro, dessa nossa jornada, unir o nosso coração. Eu te convido agora, no seu coração, a um sacrário mais próximo da tua casa. Lembre agora qual é a igreja mais próxima da tua casa, a capela mais próxima. Leve teu coração até lá. Que você possa adorar Jesus neste sacrário abandonado muitas vezes. Peça ao seu anjo da guarda que vá lá e adore Jesus nesse momento em que nós vamos estar reunidos para aprofundar, para meditar este tesouro que nós recebemos do céu, que é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus. Que enquanto nós estivermos aqui reunidos, os nossos anjos da guarda estejam diante do sacrário adorando Jesus, intercedendo por nós, para que a nossa mente possa se abrir, se iluminar e compreender tudo aquilo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. E nos confiamos à Virgem Maria, ela que foi o primeiro sacrário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero entregar agora também nas mãos de Jesus misericordioso todo o seu cansaço. Você que chegou agora e que está cansado, está com vontade já de dormir, mas eu peço ao Espírito Santo que te revista agora, que sejamos batizados do Espírito Santo, para que o nosso coração possa arder de desejo por Jesus e que esse desejo nos mantenha agora aqui reunidos juntos, neste momento, para prestarmos também um culto de adoração a Deus, que queremos adorá-lo cada vez mais e com todo o nosso coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo à nossa jornada Eucaristia, nosso tesouro. Uma alegria ter você aqui conosco. Já te peço, já nesse início de vídeo, não esquece de deixar seu like, de você comentar. Faço parte da jornada Eucaristia, nosso tesouro. E se você chegou até aqui, quero te dar o parabéns, porque você perseverou durante todas essas semanas, em cada encontro. Esse é o nosso penúltimo encontro, provavelmente, né? Se nós não alongarmos mais nada, eu acredito que semana que vem nós vamos finalizar, sim, com a graça de Deus, o livro do Padre Jonas Abib, Eucaristia, Nosso Tesouro. Nós hoje vamos meditar o 6º capítulo, então já é o penúltimo capítulo, e semana que vem o último encontro da meditação sobre este livro. Deus colocou no meu coração de nós fazermos um aprofundamento sobre a Eucaristia com os milagres eucarísticos que Carlo Acutis recolheu ao longo, né, da sua breve vida, o site que ele criou, os milagres eucarísticos. Então, no meu coração veio essa inspiração. Jesus me pediu que nós pudéssemos aprofundar o mistério da Eucaristia, contemplando, conhecendo cada milagre eucarístico hoje já reconhecido pela Igreja, e que isso vai aumentar a nossa fé, aumentar o nosso amor a Jesus. Então, já é uma prévia, né, do que nós temos para frente, né? Terminada a jornada do livro Eucaristia, Nosso Tesouro, nós vamos dar esse passo. Você que deseja aprofundar, dar esse passo a mais, nós vamos juntos embarcar depois nesse aprofundamento e vamos conhecer os milagres eucarísticos
que foram apresentados no site que Carlo Acutis criou. Então, já fica aí o convite, já chama mais gente, já chama mais amigos, para que possam conhecer este tesouro que é a Eucaristia. Hoje o tema é Eucaristia, antídoto contra todo o veneno. Sim, a Eucaristia é esse antídoto contra todo o veneno. Veja só, a gente usa o antídoto quando? Quando nós já fomos infelizmente picados, quando nós já fomos infelizmente envenenados, e aí é necessário um antídoto que possa salvar a nossa vida, para que possa salvar o nosso corpo. E o Padre Jonas vai dizer que a Eucaristia é o antídoto contra todo veneno. Todo veneno, como dizia Padre Jonas, é todo veneno. Os venenos do corpo, aqueles que podem matar o nosso corpo, as doenças pelas quais você hoje está passando, que a Eucaristia tem este poder de curar, sim. Junto com o seu tratamento de câncer, junto com o seu tratamento hoje da sua doença, talvez rara, a Eucaristia precisa estar junto, porque ela irá te dar a graça de conseguir cura, conseguir tudo aquilo que você precisa nesse tempo. E contra, claro, o veneno espiritual, que muitas vezes já adentrou profundamente a nossa alma, principalmente a tibieza. O Padre Jonas ele vai citar a passagem do Evangelho de São Lucas, onde nós vamos ver a narração dos discípulos de Emaús. Então, a passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Então eu quero te convidar a você pegar sua Bíblia agora e ler junto comigo esta passagem. Eis que, nesse mesmo dia, 2 dentre eles se dirigiram para uma aldeia chamada Emaús, a 2 horas de viagem de Jerusalém. Eles falavam entre si de todos esses acontecimentos. Ora, enquanto falavam e discutiam um com o outro, o próprio Jesus os alcançou e caminhava com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Ele lhes disse: quais são essas palavras que estáis trocando ao caminhar? Então eles pararam, com um ar sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe respondeu: tu és, de certo, o único homem de passagem por Jerusalém que não tenha sabido o que se passou nestes dias? Veja só, os discípulos encontram Jesus, mas os seus olhos estão fechados. Os seus olhos não são capazes ainda de reconhecer o Mestre. E quantas vezes nós estamos assim, indo à missa, às vezes até comungando, mas nós ainda não reconhecemos Jesus. Estamos falando com Ele, vamos à igreja, vamos ao grupo de jovens, ao grupo de oração, vamos à catequese, estamos fazendo cursos online, mas ainda não reconhecemos Jesus. Jesus está falando conosco, Jesus está falando com você, talvez você ainda não percebeu que é Ele que está aí, falando com você. Os olhos deles estavam cegos. E nós já queremos te pedir, Jesus, tira toda a nossa cegueira espiritual. Tira, Senhor, agora nesse momento a nossa cegueira. Tudo aquilo que nos impede de reconhecer que o Senhor caminha conosco e nós muitas vezes não percebemos. Talvez no final da nossa vida nós vamos perceber. Jesus vai nos mostrar todas as vezes em que Ele se encontrou conosco, falou por meio de uma pregação, por meio de um vídeo, por meio de uma música, e Ele estava falando conosco e nós não o reconhecemos. Quanto mais pela Eucaristia, por cada comunhão que nós recebemos, não o reconhecemos. Corremos esse risco, eu corro esse risco. Podemos não estar reconhecendo Jesus e Ele está falando conosco. Muito mais que isso, nós estamos recebendo o seu corpo e muitas vezes não estamos reconhecendo. Os discípulos eles estavam feridos, eles estavam machucados. E aí eles responderam: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em atos e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, como os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Quanto a nós esperávamos que ele seria o que devia libertar Israel, mas com tudo isso já é o 3º dia que esses fatos se deram. Entretanto, algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não tendo encontrado seu corpo, elas vieram dizer que tinham tido mesmo a visão de anjos que declararam estar ele vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao túmulo e o que acharam era conforme o que as mulheres haviam dito. Quanto a ele, porém, não o viram. Ele então lhes disse: espíritos sem inteligência, corações tardos para crer tudo o que os profetas declararam. Não era preciso que o Cristo sofresse isso
para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes explicou em todas as Escrituras o que lhe concernia. Eles se aproximaram da aldeia para onde se dirigiam, e ele fingiu que ia prosseguir. Olha que interessante. Os discípulos, eles estavam esperando, como eles colocaram, um libertador. E já era o terceiro dia que Jesus tinha passado por tudo aquilo. Então eles estavam muito decepcionados porque eles viram o poder, eles viram a glória de Deus, eles viram Jesus que andou sobre as águas, os relatos, eles tinham visto as multiplicações que Jesus fez do pão, do peixe, as curas. E aí, como assim esse homem tão poderoso é crucificado, é morto? Então eles ficaram sem entender nada. É assim que muitas vezes a gente se encontra, sem entender nada. Nós vemos Jesus operar milagres, nós ouvimos inúmeros testemunhos de pessoas que falam: eu alcancei esse milagre, eu alcancei essa cura, eu alcancei essa libertação. E nós vemos ainda até hoje os milagres acontecendo. Como eles viram os milagres acontecendo? Muitas vezes na nossa vida, na nossa história, na nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, como se Jesus estivesse morto. Talvez você esteja passando por esse momento de trevas como os discípulos de Emaús, que estão vendo Jesus apenas morto. Jesus age na vida de tantos, mas na minha vida ele está morto. Na minha vida ele ainda não agiu. Os discípulos estavam como que dizendo isso. Ele fez tudo isso, mas por que ele se deixou ser crucificado? Por que ele morreu? E aí Jesus fala: mas como vocês são tardos para entender e para compreender. Sim, Jesus, nós somos lentos para compreender o mistério da cruz. Então, o Espírito Santo nos ilumine agora, nos dando a graça de, junto contigo, compreendermos o mistério da cruz. Podemos entender que era preciso que Jesus passasse por isso. Que é preciso que você passe pelo que você está passando. No ano passado, eu passei por um momento difícil no hospital. Fui para uma cirurgia, essa cirurgia, depois voltei para casa. Houve uma complicação, eu tive que retornar ao hospital, tive que novamente refazer a cirurgia. E aí depois ainda fiquei muito mal, houve uma outra complicação por causa de uma doença autoimune que eu tenho. Mas era preciso. Nós temos que compreender. Se nós queremos seguir Jesus, nós vamos precisar passar por essa noite, por esse momento de trevas, por esse momento que parece que tudo se perdeu. Mas não se perdeu. A cruz não é o fim. A cruz é necessária, mas após a cruz nós não podemos perder de vista. Jesus ressuscitou. E ele havia explicado isso, mas eles ainda não tinham compreendido. Talvez você já ouviu muitas vezes, mas você ainda não compreendeu. É necessário passar pela cruz, mas não tenha medo. A cruz é uma passagem, haverá ressurreição. Nesse seu problema, nessa sua dificuldade, nessa sua doença, Jesus é o antídoto contra todo veneno. O veneno da nossa tibieza, da nossa cegueira espiritual, da nossa falta de fé. E Jesus vem curar os discípulos de Emaús e vem hoje me curar e te curar dessa nossa falta de fé. Ele fingiu que ia prosseguir. Os dois insistiram com ele, dizendo: fica conosco, pois a tarde está caindo e o dia já começa a declinar. E ele entrou para ficar com eles. Ora, quando se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e lhes deu. Então os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Depois ele se lhes tornou invisível e disseram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? No mesmo instante eles partiram e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 seus companheiros que lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que se passara no caminho e como eles o haviam reconhecido na fração do pão. Padre Jonas ele vai explicar no livro bem pontualmente a fração do pão. Às vezes a gente acha que só está dividindo o pão, né, ao meio, mas não, a fração do pão significa a Santa Missa. Quando fala a fração do pão, ele estava ali celebrando a Santa Missa. E isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1329, vou ler para você. Fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. É por este gesto que os discípulos o reconhecerão após a ressurreição. E é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão suas assembleias eucarísticas. Então, todas as vezes que nós ouvimos este termo, fração do pão,
é o que hoje nós vivemos na Santa Missa. Era as primeiras assembleias eucarísticas. Em que momento eles reconheceram que era o Mestre? Na fração do pão. E é nesse lugar que nós precisamos estar, para que nós também sejamos curados da nossa cegueira e possamos reconhecer Jesus na fração do pão. Ele irá se mostrar a nós, ele irá se revelar a nós, porque ele se revela àqueles que desejam. E veja só, os discípulos já tinham ouvido falar relatos de que Jesus havia ressuscitado, porém eles estavam incrédulos, eles não acreditavam. Faltava ainda a fé necessária para acreditar. Em que momento que essa graça é concedida? Na fração do pão, como eu já falei. Então, essa é a cura necessária, é um antídoto contra esse veneno que adentrou o coração dos discípulos de Emaús e muitas vezes adentrou também o seu coração. Por meio da fração do pão, seremos curados. E o padre vai adiante dizendo, nós precisamos reagir diante da incredulidade e da impiedade. Nós precisamos reagir diante da incredulidade hoje de tantos que negam a presença de Jesus, que banalizam, que fazem verdadeiras ofensas ao corpo de Jesus. Quantas igrejas que nós vemos relatos que foram atacadas, que tiveram os seus sacrários rompidos, verdadeiras profanações ao corpo de Jesus, corpo do próprio Deus. Isso mostra a incredulidade, muitas vezes está ao nosso redor. Mas nós precisamos reagir diante desses fatos. Nós precisamos reagir contra a impiedade. E aí o padre vai explicar a questão da impiedade, é muito bonito. Ele fala assim, a palavra piedade vem de pio, que significa aquele que tem amor filial para com seu pai. Impiedoso ou ímpio é aquele que não possui esse amor filial. Então, o que é a impiedade? É aquele que não tem amor, que não age com amor filial. Isso nós precisamos retirar do nosso coração. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer. Ele quer atingir o nosso coração para que nós também não tenhamos esse amor ao Pai, não tenhamos esse amor ao Filho, não tenhamos esse amor ao Espírito Santo. Ele vem fazer guerra contra o nosso amor por Jesus eucarístico, nos tornando pessoas muitas vezes sem amor à Eucaristia. E quando nós nos tornamos pessoas que não têm amor nenhum à Eucaristia, nós nos tornamos pessoas impiedosas, que não têm amor. E a piedade, pelo contrário, ela é um dom do Espírito Santo concedido por Deus. Por quais caminhos que essa impiedade ela foi adentrando o nosso coração? Um dos pontos que o Padre Jonas ele vai relembrar é quando nós deixamos a nossa vida de oração. Quando nós já não rezamos mais, não nos confessamos, não buscamos rezar o nosso rosário, fazer o nosso jejum, ou seja, nós estamos com a nossa vida de oração em baixa. E aí o inimigo vem e ataca com tudo, nos tornando pessoas incrédulas, impiedosas, como eu expliquei, sem amor. Talvez você também, o Padre Jonas vai tocar nesse ponto, tenha frequentado outras falsas religiões. Você estava buscando a Deus, você estava procurando, mas em lugares errados, lugares que foram atacando a sua fé, que foram te fazendo não acreditar mais na Eucaristia. Lembre, onde está toda a verdade? A última aula que nós tivemos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui não tem partes da verdade, aqui a verdade ficou por inteira. A túnica está inteira, lembra? É aqui que também está a cura para a nossa falta de piedade, a Eucaristia. É a Eucaristia, é Jesus Eucarístico que vai fazer com que a nossa fé volte a brotar. Por meio da adoração eucarística, que nós teremos a nossa fé aumentada. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56. Em cada missa, em cada comunhão, Jesus faz uma transfusão de sangue em nós. É o seu próprio corpo, que invade o nosso organismo, atingindo todo o nosso corpo e chega até as nossas enfermidades corporais e espirituais. E vamos nos lembrar também que após cada Santa Missa, Jesus fica também ali no sacrário e nós, além de comungarmos, podemos ir adorá-lo, falar com ele quantas vezes nós quisermos, por quanto tempo nós desejarmos. Porque Jesus quis se fazer prisioneiro, como eu já falei, para que nós pudéssemos encontrá-lo sempre que nós desejássemos. Podemos adorá-los muitas vezes, sempre que quisermos. Se ficarmos expostos ao sol,
Padre Jonas vai explicar: a nossa pele, o nosso corpo se modifica com os raios do sol, porque eles penetram em nós. E com a Eucaristia é assim também. Mesmo que não vejamos nem sintamos, Jesus está presente e ressuscitado. Uma luz mais intensa do que a do sol, derramando bênção, graça, cura e transformação. Santa Teresa d'Ávila, quando estava em adoração a Jesus na Eucaristia, repetia muitas vezes: meu Deus, não vejo, não sinto, mas creio. Você também pode falar como ela: não vejo, não sinto, mas creio. Vá com fé, acredite. Muito mais forte do que um banho de sol, um banho de luz de sol, que muitos tomam, muito mais forte é o banho de luz da Eucaristia, porque é a luz verdadeira, é o próprio Deus. Por mais que você não veja, que você não sinta, você vai experimentar os efeitos que essa graça da Eucaristia, a adoração, pode realizar na tua mente, no teu coração, em todo o seu ser. E aí o Padre Jonas vai continuar com o título A Morte na Panela, da passagem de Reis, capítulo 4, onde o profeta Eliseu ele está treinando seus discípulos, mas ele chega num determinado momento, os discípulos ficam com fome, então ele fala que façam uma sopa. E os discípulos vão atrás, do que fazer, pegam algumas ervas e preparam uma sopa. Mas eles não imaginavam que aquelas ervas eram venenosas. Eles encontram uma planta selvagem que se parece com o nosso maxixe, o Padre Jonas explica. E só que essa planta ela possui um veneno que engrossa a saliva, causando sufocamento e provocando uma grande dor no estômago. Assim, os discípulos de Eliseu começaram a tomar a sopa e passaram mal. Segundo Reis 4, do 40 ao 41. Vamos ler. A sopa foi então servida aos homens que mal a provaram, puseram-se a gritar dizendo: homem de Deus, a morte está na panela! E não puderam comer. O homem de Deus disse: trazei-me farinha. E ele jogou-a na panela dizendo: serve aos homens para que comam. E já não havia nada de nocivo na panela. Veja, o que aqueles homens gritaram foi: a morte está na panela. E o padre vai lembrar, a farinha, ela não anula o veneno, certo? Aquela farinha não teria poder de anular o veneno que estava naquela sopa. Mas aquela farinha que Eliseu mandou colocar na panela retirou, sim, todo o veneno. Olhando para a situação hoje, que nós possamos estar vivendo na família, com os filhos, com o esposo, no seu ministério, na sua vocação, no seu trabalho. Talvez você esteja passando por uma situação onde você está sendo como envenenado, né? A morte está na minha casa, a morte está no meu trabalho, a morte está no meu coração. O que aconteceu com Eliseu foi um milagre. Aquela farinha já prefigurava uma outra farinha, que é a farinha da Eucaristia. Humanamente fala, como que essa farinha vai acabar com o veneno que está na panela, com o veneno que está na minha casa, com esse problema? Mas é por meio da Eucaristia que você irá conseguir sim resolver o problema que está na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por meio da Eucaristia. Porque a Eucaristia, como nós falamos, é o antídoto contra todo o veneno. E aí o Padre Jonas ele vai continuar ainda com o profeta Eliseu e vai trazer um outro fato do livro do 2º Reis, capítulo 6, versículos do 15 ao 17. Eu vou ler. O rei de Arã estava em guerra com Israel, mas percebeu que seus planos de ataque eram sempre descobertos. Ele chega a pensar que havia um traidor no meio do exército, porque os judeus sempre descobriram seus planos. Seus generais argumentaram dizendo que no meio do povo judeu havia um profeta, Eliseu. Ele recebia as revelações de Deus a respeito dos planos de ataque. Por isso os judeus sempre escapavam. O rei, sabendo disso, decide acabar com Eliseu e manda um poderoso exército para simplesmente prender o profeta. O servo de Eliseu, ao sair pela manhã, encontra uma quantidade enorme de soldados com cavalos e armas. E aí vai vir a passagem agora. Esse era o Padre Jonas explicando. Ao alvorecer, o ajudante do homem de Deus levantou-se e saiu. Viu que uma tropa cercava a cidade com cavalos e carros e disse a Eliseu: Ah, meu senhor, que vamos fazer? E ele respondeu: Não tenhais medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu orou dizendo: Senhor, abre-lhe os olhos e que ele veja. O Senhor abriu os olhos ao ajudante e ele viu a montanha repleta de cavalos e carros de fogo que cercavam Eliseu. Eram os anjos que ali estavam com carros, cavalos, armas para os proteger. Eram mais numerosos do que os inimigos que vinham para destruí-lo. Eliseu reza para que o seu ajudante veja que
que estavam com eles eram muito maior do que os inimigos. Abram os olhos. E em que momento, lá, voltando na passagem dos discípulos de Maús, que os seus olhos se abriram? Lembra? Também os olhos deles estavam fechados, como o do discípulo também de Eliseu estava fechado. Na fração do pão, os nossos olhos serão abertos. Na fração do pão, nós seremos curados. Na fração do pão, nós teremos a libertação, solução contra o veneno que está atingindo a nossa vida, a nossa história. A Eucaristia é o remédio. A Eucaristia é o antídoto contra o veneno que está hoje na sua casa. A adoração, a comunhão. A Eucaristia é muito mais forte do que todos os inimigos que hoje você enfrenta. Os inimigos interiores, principalmente. Mas também tudo aquilo que hoje te desorienta, que tira o seu eixo, que externamente está acontecendo e que vai te desestruturando. A Eucaristia é capaz de abrir os seus olhos, que você veja. Com Jesus é possível vencer. Se você estiver com Ele, unida a Ele pela Eucaristia, os anjos que estão conosco são muito maiores do que tudo o que você está vivendo. Se você quiser acabar com o veneno de dentro do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família, adore ao Senhor na Eucaristia. A Eucaristia é o antídoto para toda e qualquer raiz de impiedade e incredulidade que se instalou em sua vida. E de que forma nós podemos receber Jesus? Antes de tudo, façamos uma boa confissão, possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos fazer parte desse banquete, estarmos unidos a Jesus e poder receber o antídoto contra todo o mal que já entrou no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, por meio de séries, por meio de tantas coisas ruins que nós fomos buscando ao longo do tempo. A Eucaristia é o antídoto. A Eucaristia abre os nossos olhos. A Eucaristia é a arma para vencer as batalhas que você hoje enfrenta. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Amém. Deus te abençoe. Estamos caminhando para o nosso último encontro da Jornada Eucaristia Nosso Tesouro na próxima semana. Não esquece de deixar seu like, de enviar, encaminhar esta nossa partilha para aquela pessoa que hoje precisa vencer o veneno que se instalou no coração, na casa. A Eucaristia é o remédio. Deus te abençoe. Até a próxima semana.